Saudações de paz, queridos. Estamos de volta com mais um Papo de Crente e hoje falaremos sobre um assunto muito polêmico, que é o movimento pentecostal. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, origem, causa e circunstância do nosso ponto de vista. Tudo bem? Acompanhe nosso vídeo depois da vinheta. Que viagem é essa, velho? É isso aí. Vocês acreditam no movimento pentecostal? Nas danças, nos movimentos que acontecem dentro das igrejas evangélicas? Falaremos sobre esse ponto de vista e o nosso irmão Marcelo também vai trazer a sua opinião referente a esse assunto. Quando se fala em movimento pentecostal, logo os associamos com outros tipos de religiosidade existentes no nosso país. Porém, não é essa abordagem que estamos fazendo. É um ponto de vista tão somente de duas pessoas sobre um determinado assunto, porque eu acompanhei muito sobre o movimento pentecostal e nessa didática eu pude observar um ponto de vista de um observador como esse movimento é um pouco deflagrado dentro do contexto que ele deveria ser mencionado ou até mesmo transcrito. Na verdade, Marcelo, no meu ponto de vista, esses acontecimentos existem em excessos. Na verdade, sabemos que muitos se alegram, por estar na presença de Deus, adorando a Ele, e na sua emoção eles terminam se envolvendo com manifestações corporais. Particularmente os judeus, quando estão orando nos muros das lamentações, eles se movimentam em oração. Então, existem alguns excessos, porque eu acredito que não seja errado você dançar na presença de Deus, de alegria, de felicidade. Mas quando se trata já de um padrão de obrigação religiosa, porque as pessoas entendem que aquele que roda, aquele que pula, aquele que está naquela movimentação um crente espiritual, que Deus está presente. Que Deus está ali. Então essa ideia está sendo construída na mente de muitas igrejas, quando na verdade é uma alegria, uma satisfação. A grande problemática é quando as pessoas criam um padrão de religiosidade, entendendo que aquelas movimentações realmente manifestações espirituais. Quando essa movimentação espiritual, qual o espírito que pode estar interagindo com esse tipo de movimentações? Então, na Bíblia existem descrições referente a Davi quando dançou, que se alicerça ao argumento de dizer que aquela dança é uma dança conforme está acontecendo no movimento pentecostal. Bom, como se trata de ponto de vista, eu tenho o meu, e obviamente ele tem o dele, e no meu questionamento a que ponto se torna uma comunicação também interagida a presença de Deus e o momento em que vira isso uma bagunça? Paulo já deu essa orientação referente ao que se trata de bagunça em línguas estranhas em geral e tomar um certo cuidado. Mas hoje, para se mostrar um crente fervoroso, uma pessoa que tem a presença de Deus naquele momento, ele faz umas danças essas que muitas vezes se machucam. Outros detalhes, outras pessoas também rodam, acredite, e não se machucam. Fiz filmagem disso bastante tempo atrás, eu percebia que algumas delas não se machucavam, e o fato de não se ralar ou se ralar e ficar oculto seria a presença de Deus, porque a presença de Deus não causa dano. Eu particularmente vejo que a presença de Deus não causa um dano humano. Esse é um princípio que eu já tenho na crença sobre até mesmo o que é pecado. Essa presença de Deus é simplesmente a forma que ele te enxerga. Então ele está em todas as partes, em todos os locais. Seria uma habitação dele na sua presença. E será que Deus traria esse tipo de conduta dentro de uma congregação, fazendo tal transtorno? Muitas das vezes é uma bagunça de tamanha forma, assim eu vejo, de que até o culto ele é impossibilitado de ser pregado de uma forma mais concisa para ser mencionado a alegria, a euforia que as pessoas podem se levar a tal ponto. Eu não vejo isso particularmente como a graça de Deus sendo batizado no momento, uma pregação, porque toda pregação nesse cunho voltado ao pentecostal, ele tem esse direcionamento, a essa euforia. E se fossem isso, muitas vezes, não torna-se um culto agradável. É verdade. Na verdade, Marcelo, existe um grande problema. Por quê? Você acabou de falar que as manifestações que acontecem dentro dos templos das igrejas, as pessoas se machucam. Eu já presenciei alguém caindo por cima de uma criança de colo. Eu já presenciei uma pessoa caindo no púlpito,
próximo a objetos de vidro, cortantes. Então isso é perigoso. Eu acredito que Deus nunca iria se manifestar em uma pessoa ao ponto dela se ferir ou ferir uma outra pessoa. Eu acredito que existe sim a alegria. Você acabou de citar um exemplo muito interessante de Davi. Davi dançou de alegria. Davi dançou não porque ele estava envolvido ou cheio do Espírito Santo, Sim. porque as pessoas tem que dançar como Davi dançou, tem que dançar como Miriam dançou. E na verdade essas manifestações de danças aconteceram devido à alegria do que Deus estava fazendo. Miriam dançou porque o mar se abriu, eles passaram a pés enxutos, chegaram do outro lado e eles estavam felizes, então dançaram. Não é dizer que Miriam estava cheia, transbordando da presença de Deus, estava feliz, por isso dançou. Isso é motivo. Davi dançou por felicidade, voltou da guerra, venceu. Sim, então a comemoração, basicamente é isso. Basicamente humana, pelo nosso entendimento aqui. Outro detalhe, é notório quando existe uma forçação, no meu ponto de vista, de uma congregação tentar fazer determinados atos e se alicerça com a própria Bíblia. Porque, por exemplo, quando você defende uma ideologia de que, esse é o caso, a situação pentecostal ela é alicerçada na Bíblia, você colhe fragmentos da Bíblia, muitas das vezes, com a maior parte dizendo ao contrário daquela conduta que você deve tomar, você escolhe justamente as exceções da regra para poder alicerçar o argumento de que aquilo é de Deus. Então, eu primeiramente tomaria um cuidado com isso. Porque se toda a Bíblia tivesse recheado de situações, toda a Bíblia tivesse recheado, aí sim, eu passaria a entender que de determinada forma. Mas quando a própria Bíblia alerta sobre esse tipo de situação dentro das congregações, é o que me preocupa. Também não descarta a possibilidade de que exista a presença de Deus e cause talvez uma situação que vinha trazer essa conotação alegre nas pessoas. Não descarto. Mas o que eu vejo na maioria das vezes, no meu ponto de vista, é uma bagunça generalizada sobre a ideia de que pregadores e pastores nesse âmbito pentecostal, eles forçam as pessoas a buscarem esse tipo de conduta que para quem que tenha seja mais conciso, ele não participa. Eu particularmente sou dessas pessoas mais observante. Eu não gosto do movimento pentecostal. Entendo que possa ter uma base, um cunho espiritual do qual eu realmente desconheço, mas acredito que possa ter essa potencialidade. Porém, nos casos do que acontece, é alicerçado como uma teoria de bagunça mesmo. A questão do âmbito pentecostal, das igrejas pentecostais, acreditarem em defender esse entendimento, eles ultrapassam a questão do respeito, dos limites, do culto racional. Porque eu acredito que um visitante que não congrega, que está fazendo uma visita nessa igreja pela primeira vez, presenciando esses acontecimentos, eu acredito que não haverá nenhum tipo de mudança na vida dessa pessoa. Não haverá nenhum tipo de transformação, até porque a palavra é fundamental para que as pessoas possam ser transformadas e direcionadas. Então, existe uma imaturidade por muitos líderes a não orientarem os seus membros, os seus congregados, relacionado a esse aspecto, a esses assuntos, e criaram um formalismo. Tem que ser assim, todo culto tem que acontecer isso, tem que ter. E engraçado, Sete Mais, falando de imaturidade, que muitos líderes, eles defendem que tem que ser assim, tem que acontecer assim, para que a igreja seja apresentada como uma igreja que Deus se faz presente, que Deus se manifesta. E é um problema muito sério devido a esses acontecimentos. Eu fui pregar numa igreja e o pastor, a todo custo, me levou para o meio da igreja, me puxando, e começou a me enrodar. Na época eu pesava 125 quilos, eu já emagreci pelo menos uns 30 quilos. Mas na época, ele me enrodando de pastor, eu vou ficar tonto. Foi um problema. Mas ele já estava. Ele me rodava, eu digo, pastor, eu tô tonto, eu não vou conseguir rodar. Então são coisas que a gente percebe que existem exageros. Bom, meu tipo de conotação referente à ideia pentecostal é olhar para Cristo. É o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Messias. Eu prefiro olhar para o tipo de percepção que ele tinha e as realizações que ele fazia. Então, é uma pessoa mais acatada nesse quesito, a palavra era mais importante, ele não negava referente ao pentecostalismo,
não falava contra também, mas ele simplesmente seguia quem eu quis seguir e é assim que eu imagino e vivo. Então existe todo tipo de perfil de evangélico, esse é o meu caso. Eu sou mais acatado na busca pela sabedoria e na percepção humana também sobre a diferenciação entre o que é espiritual e o que não é condizente ao reino espiritual. Não sou o dono da moral e nem da palavra, mas tenho meu ponto de observação como qualquer pessoa racional sobre determinados fatos. O pentecostalismo é um desses, o fato do roda-roda. Fora esse fato do roda-roda, eu só quero acrescentar também a gritaria, as palmarias, a forma do tipo de batismo que acontece também. Então, e daí então surgem as campanhas e o que deriva todo desse movimento, eu tenho um ponto de vista, obviamente, que você aí do outro lado não precisa estar condizente a esse respeito, mas é o meu ponto de vista de uma pessoa que observa de uma forma diferente o nosso evangelho. Um sinal para muitas pessoas que Deus está com aquela pessoa é justamente esse tipo de manifestação. E as pessoas não entendem que alguém chorando pode ser mais intenso a presença de Deus naquele ambiente, naquele lugar ou naquela pessoa. Então, eu acredito sim que Deus pode envolver alguém com o seu espírito e essa pessoa pode se alegrar sem excessos, tá? Até porque a consciência não foge e essa pessoa precisa saber e ter o controle do que está praticando. Então, está aí o nosso comentário. Eu tenho certeza que o assunto é muito vasto e a gente não estamos aqui para esgotar esse assunto, mas você pode estar comentando aí relacionado e referente ao que foi falado aqui, para que a gente possa também estar envolvido aí nesse conhecimento. Você pode falar o que você entende, discordar ou concordando com a gente. Bom, estamos livres a argumentos, não estamos dizendo a você que não é para não acreditar em todo o movimento pentecostal, também como não está alicerçando que isso ocorra. Temos pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato e estamos trazendo para você para criar um papo entre pessoas que conseguem entender o que é a diferenciação de ser crente. Tudo bem? Fala o que você achou desse vídeo, coloca o seu ponto de vista referente ao movimento pentecostal e em breve vamos dar um feedback para você. Valeu? Abraço a todos, que a graça e a consolação do meu Pai esteja com todos nós. Amém.